Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na segunda parte desse livro, a Gênese, capítulo 1, Caracteres dos Milagres. Nós vamos para a segunda parte. O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo vem, pois, ao seu turno, fazer o que cada ciência fez em seu advento, revelar novas leis e explicar, por consequência, os fenômenos que são da alçada dessas leis. Esses fenômenos, é verdade, prende-se à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, aí está. Disse o que é sobrenatural, mas então seria necessário provar que os espíritos e as suas manifestações são contrários às leis da natureza, que isso não é, e não pode aí estar uma dessas leis. O espírito é a alma que sobrevive ao corpo. É o ser principal, uma vez que não morre, ao passo que o corpo é apenas um acessório que se destrói. Sua existência é, pois, tudo tão natural depois que como durante a encarnação. Ela está submetida às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está submetido às que regem o princípio material. Mas como esses dois princípios têm uma afinidade necessária, reagindo incessantemente um sobre o outro, e de sua ação simultânea resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão naturais quanto uma à outra, e que a primeira não é uma exceção, mas uma anomalia na ordem das coisas. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria, por intermédio do seu corpo fluídico, ou perispírito. Ocorre o mesmo fora da encarnação. Ele, como espírito e na medida de suas capacidades, o que fazia como homem, somente que, como ele não tem mais o corpo carnal por instrumento, serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que se torna o que se chama médium. Ele faz com que aquele, não podendo ele mesmo escrever, tome emprestada a mão de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, reserve de um intérprete. Um secretário, um intérprete, são os médiums. Deu encarnado, como o médium é o secretário, o intérprete de um espírito. O meio no qual agem os espíritos e os meios de execução não sendo os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos são diferentes. Esses efeitos parecem sobrenaturais somente porque são produzidos com a ajuda de agentes que não são os dos que nos servimos. Mas desde o instante em que esses agentes estão na natureza e que os fatos das manifestações se cumprem em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural, nem de maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios aos olhos de certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Ocorre o mesmo com os fenômenos espíritas, que não saem mais da ordem das leis naturais que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que foram a fonte de multidão de crenças supersticiosas. Todavia, de se admitir que um espírito pode levantar uma mesa e a manter no espaço sem ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas se conhecem todas as leis? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina, levando vários homens, poderia vencer a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que propusesse há um século transmitir um despacho a 500 léguas
e receber uma resposta em alguns minutos teria passado por um louco. Se o fizesse crer, seria que tinha o diabo às suas ordens, porque então só o diabo era capaz de andar tão depressa. Entretanto, hoje a coisa é não somente reconhecida possível, mas parece naturalíssima, porque pois um fluido desconhecido não teria propriedade em circunstâncias dadas de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Foi com efeito que ocorreu no caso do qual se trata. Livro dos Médiuns, capítulo 4. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos, mas precisamente porque o seu estudo não pode ser feito pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar. Eles permaneceram por muito mais tempo que os outros no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo os fez sair hoje. O sobrenatural, baseado sobre aparências inexplicadas, deixa um livre curso à imaginação, que, errando no desconhecido, dá nascimento então às crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundada sobre as leis da natureza, reconduzindo o homem sobre o terreno da realidade, põe um ponto de parada aos desvios da imaginação e destrói as superstições. Longe de estender o domínio do sobrenatural, o Espiritismo o restringe até nos seus últimos limites e lhe tira o seu último refúgio. Se ele faz crer na possibilidade de certos fatos, impede de crer em muitos outros, porque demonstra no círculo da espiritualidade como a ciência no círculo da materialidade o que é possível e o que não é. Contudo, como ele não tem a pretensão de ter a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, não se põe como regulador absoluto do possível e leva em conta conhecimentos que reserva para o futuro. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade. É pelas suas manifestações que a alma revela a sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Ela é julgada por seus efeitos, a causa sendo natural, o efeito é igualmente. São esses efeitos que fazem o objeto especial de pesquisas e de estudo do Espiritismo, a fim de chegar ao conhecimento, tão completo quanto seja possível da natureza e dos atributos da alma, assim como as leis que regem o princípio espiritual. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e, por consequência, o da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são, a seus olhos, sobrenaturais e, por consequência, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão preconcebida, que os tornem próprios para julgar sadiamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que é material, que não é material. Do fato de o espiritismo admitir os efeitos que são a consequência da existência da alma, não se segue que ele aceita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e entenda justificá-los e acreditá-los, que seja o campeão de todos os sonhadores, de todas as utopias e de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Seria necessário conhecê-lo bem pouco para pensar assim. Seus adversários creem lhe opor argumentos sem réplica, quando depois de terem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, os calvinistas de Sévigné ou os religiosos de Loudun chegaram a descobrir fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias são o evangelho do espiritismo? Seus partidários negam que o charlatanismo haja explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os haja explorado. Não.
Seus partidários negam que o charlatanismo haja explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os haja criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. Ele não é solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome, como a verdadeira ciência não é quanto aos abusos da ignorância, nem a verdadeira religião quanto aos excessos do fanatismo. Muitos críticos julgam o espiritismo somente pelos contos de fadas e as lendas populares, que deles são as ficções. Outro tanto valeria julgar a história pelos romances históricos ou as tragédias. Os fenômenos espíritas são o mais frequentemente espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida nas pessoas que neles menos pensam. Em certas circunstâncias, eles podem ser provocados por agentes designados sob o nome de médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com seu conhecimento de causa, daí a distinção de médiuns conscientes e inconscientes. Nesses últimos, são os mais numerosos e se encontram frequentemente entre os incrédulos mais obstinados que fazem assim do espiritismo sem o saber e sem querer. Os fenômenos espontâneos têm por isso mesmo uma importância capital, porque não pode se suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre aqui, como no sonambulismo, que entre certos indivíduos é natural e involuntário, e entre outros provocados pela ação magnética. Mas esses fenômenos, seja ou não resultado de um ato da vontade, a causa primeira é exatamente a mesma e em nada se afasta das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Por consequência, eles não fazem nenhum milagre. Mesmo as curas instantâneas não são mais miraculosas do que os outros efeitos, porque são devidas à ação de um agente fluídico fazendo o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até esse dia. O epípeto de taumaturgos dado a certos médiuns pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, portanto, é inteiramente impróprio. A qualificação de milagre dada por comparação a certas espécies de fenômenos só pode induzir um erro entre o verdadeiro caráter. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não tornam esses mais miraculosos que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque estes seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, quanto sobre o mundo moral. O Espiritismo, em nos esclarecendo sobre essa força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Ele revela do mesmo modo que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, para melhor dizer, conheciam-se os efeitos, porque se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi a ignorância desta que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagre em fazendo girar uma mesa, ou os mortos escreverem, do que o médico em fazendo reviver um moribundo, ou físico em fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria um ignorante da coisa, ou fazedor de tolos. Uma vez que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas maravilhosas, fora dele há milagres na acepção usual da palavra, dizemos primeiro que, entre os fatos reputados miraculosos que se passaram antes do advento do Espiritismo e que se passam ainda em nossos dias, a maioria, se não todos, encontram a sua explicação nas leis novas que ele veio revelar. Esses fatos entram, pois, embora sob um outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e, como tais, nada tem de sobrenatural. Bem entendido que se trata aqui somente dos fatos autênticos e não daqueles que, sob o nome de milagres, são o produto de uma indigna charlatanice.
tendo em vista explorar a credulidade, não mais que certos fatos legendários que puderam ter, e sua origem, um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou ao absurdo. É sobre esses fatos que o Espiritismo vem lançar à luz, dando os meios de fazer a parte do erro e da verdade. Então, assim, o Espiritismo não faz milagres. Antes mesmo de ser conhecido o que acontecia antes durante os fenômenos mediúnicos, a apresentação de mesas girantes, situações que para os incrédulos, aqueles que não têm o conhecimento, eram tidos assim como manifestações do diabo, ou então alguma coisa assim fora do normal, paranormal, extraordinário, o maravilhoso. Tudo isso é falta do conhecimento. Tudo isso é falta do conhecimento, né? É como se a gente tem as cores primárias. Então a gente tem lá o azul e o amarelo. As duas são primárias porque elas surgiram primeiro e a gente não sabe, né? Não tem nenhuma outra cor que misturando vai dar azul, nenhuma outra cor que misturando vai dar o amarelo. Mas se eu utilizar o azul e o amarelo, eu vou criar a cor verde. Para algumas pessoas isso é uma mágica. Como? Duas cores eu formo mais uma? Pois é, não tem nada de milagre. Tem explicações pelas composições de cada cor. Então não tem nada na nossa vida que seja milagre, que seja sem explicação. O problema é a gente achar a explicação. Que para encontrar a explicação a gente tem que estudar. A gente tem que procurar um centro espírita hoje em dia e fazer cursos. A gente tem que procurar lugares sérios que não fiquem cobrando, principalmente, para que a gente tenha conhecimento. Escolas particulares para o nosso filho estudar história, geografia, português e matemática, beleza. Mas se vocês encontrarem um templo, qualquer local, que fale que para você estudar, para você ter uma ideia do que é ser espírito, como você atua como espírito, as manifestações mediúnicas, e alguém chegar e falar assim, você tem que pagar uma taxa, esquece. Ali tem coisa errada. O espiritismo, a principal âncora dele é a caridade. Caridade não se cobra. E a maior caridade, segundo Allan Kardec, é propagar a doutrina espírita. E para propagar a doutrina espírita, nós precisamos de pessoas que acreditem nela. E para que tenha pessoas que acreditam na doutrina, nós precisamos formar. Nós precisamos ali dar o conhecimento a essas pessoas. Então, na casa espírita tem palestra, não se pode cobrar palestra. Tem cursos, não se pode cobrar os cursos. Antigamente, antes do espiritismo vir, antes do Allan Kardec codificar, as pessoas tinham as manifestações mediúnicas. Só que nem aqueles que se manifestavam, nem aqueles que colaboravam com as manifestações tinham total conhecimento do que estava acontecendo ali. Até para os que estavam envolvidos nesse processo, havia também aquela coisa do sobrenatural, porque não tinha uma explicação lógica ainda. Tinha as consequências, mas ninguém sabia as causas. Quando a gente sabe a causa, as consequências deixam de ser milagre, deixam de ser extraordinário e passam a ser algo normal. Como eu falei aqui outro dia, nós temos a energia elétrica. Pensa o quanto isso foi extraordinário quando foi inventado. Todo mundo na luz de vela. De repente, a luz se fez. A energia elétrica foi instalada nas casas. Todo mundo tomando banho quente, inventaram chuveiro. Outras coisas foram sendo inventadas através da energia, como consequência de algo causal e como explicação física, científica. Só que tem muitas coisas na doutrina espírita, no espiritismo, nas manifestações de espíritos, que a nossa ciência material, física, não explica. A nossa ciência material, física, ela só explica o que é material e físico. A ciência espiritual vai explicar as manifestações espirituais. Só que para a gente chegar nelas, a gente tem que evoluir. A gente tem que aprender um pouquinho da matéria para a gente poder entender o espiritual. Que o espiritual é mais complexo.
ele não é mais fácil. Mas à medida que a gente vai evoluindo, o espiritual vai se tornando para a gente natural também. Tem muita coisa que ocorre entre médiums que a gente não sabe explicar como é que ocorreu. Porque nós não temos o conhecimento, porém é um fenômeno natural. Um médium pode perder por alguns segundos a sua consciência, dar uma comunicação através de uma psicofonia, e quando ele volta ele fala, gente, o que foi que aconteceu aqui? Por algum tempo eu fiquei inconsciente. É uma consequência da sua mediunidade, porém ele não estudou o suficiente para segurar aquilo ali, para compreender, como já aconteceu comigo. Acontece a psicofonia e você fica ali meio que, parece que você ouve o que você fala, mas não domina a tua fala. Então, se você estuda, você vai filtrar o que o espírito amigo está querendo dizer e você vai passar apenas aquilo que você acha que é conveniente passar pela tua moral. Mas quando você não tem o domínio disso, o que o espírito estiver falando, você repete como um papagaio. E que é pior, sem conseguir trancar, né? Filtrar um pouco do que está sendo dito. O estudo faz com que a gente se liberte de algumas coisas que podem ser inconvenientes. E principalmente para acabar com superstições. Porque existe muita superstição. Amanhã é dia 31 de dezembro. O que tem de gente indo para a praia para poder fazer rituais para que 2025 seja maravilhoso? Não são os rituais que vão fazer 2025 ser maravilhoso. Não é pular 7 ondinhas, não é usar roupa amarela, roupa azul, verde, vermelho. Hoje em dia as pessoas estão caindo um pouco mais em si, que eu vejo inclusive na rede social muita crítica a respeito desse comportamento. Mas quando eu era criança, minha mãe comprava calcinha da cor que ela queria que fosse o sucesso lá daquele ano, né? Se é dinheiro, se é amor. Então comprava uma calcinha que tinha que usar a calcinha da cor que simbolizava aquilo que ela desejava, para mim, para ela. Comprava a cueca da cor para o meu pai. E aquela cor não combinava com o branco do dia 31, certamente a gente usava e a transparência acabava mostrando, era ridículo usar um negócio daquele, mas eu tinha em torno de uns 9, 10 anos, eu lembro dessa passagem. Eu mesma era gorda pra caramba, eu falava, mãe, mas vai ficar feio, eu vou colocar uma calça, vai ficar mostrando a calcinha. Ela, não, mas não tem problema, porque hoje todo mundo faz isso. E é pra gente poder ganhar dinheiro, é pra gente poder ter paz, então cada ano ele inventava uma cor. E hoje eu vejo pela rede social as pessoas falando, gente, não é a cor que vai fazer o ano ser diferente, é o seu comportamento diferente que vai fazer um ano ser melhor. Então hoje as pessoas estão começando a ter esse tipo de relacionamento com a verdade e largando a superstição de lado. Não adianta ficar acendendo um monte de vela e jogando assim num barquinho lá no meio do mar, achando que aquilo ali é para iluminar a sua vida. A vela não vai iluminar a vida de ninguém, não. O mais que vai acontecer é as ondas do mar jogar água naquela vela, vai apagar aquela vela e vai virar lixo para os bichinhos que estão no mar comer, se machucar. É uma poluição que você está cometendo. Ah, mas aí cai numa questão de ritual, de crença. Eu, Patrícia, não é o espiritismo. Eu, Patrícia, respondo pelo que eu estou falando, né? Eu acredito assim. Se eu tenho qualquer tipo de ritual, que eu acredito naquele ritual, que aquilo vai mudar a minha vida, vai melhorar a minha história, eu vou fazer esse ritual dentro da minha casa. Porque esse é o princípio do ir e vir, que está na Constituição. O meu direito só vai até onde começa o direito do outro. Quantos de nós entramos no mar? Eu não estou indo mais para a praia em final de ano de jeito nenhum, por uma série de motivos, né? Eu já fui casada com Caiçara, eu era obrigada a ir todo final de ano para casa da sogra. Então eu enjoei de ir para a praia e ver as coisas absurdas que ocorrem na praia no final de ano, porque ninguém vai para a praia no final de ano para realmente descansar. É fila para entrar em lanchonete, é fila para ir no banheiro, é fila para você tomar um banho de chuveiro de água corrente lá na praia, é fila para você comprar, olha, é fila para tudo. Você já começa na estrada tendo fila. E fora, que é época de chuva, desbarranca daqui, dali. Hoje mesmo eu ouvi e li a respeito de Bertioga. Tá com uma parte da estrada está interrompida lá o acesso. Então as pessoas se colocam em risco e coisa e tal.
e desce para a praia. Chegando lá, muitos de nós não temos que ficar escolhendo um lugar para poder colocar cadeirinha, né? Porque tá lotado, já começa por aí. Aquele corre daqui, corre dali, é animal, é criança, é gritaria. Ou seja, você não descansa a mente. Você não aproveita a natureza no meio desse barulho todo. Quem fala isso é mentira. Não aproveitar a natureza é a natureza, né? E além de tudo, tem aqueles que vão lá para despachar os seus rituais na água. Se você quiser entrar na água, você ainda corre o risco de ferir o seu pé com uma rosa que tem espinho, uma imagem que está quebrada, que está lá, que pode causar um risco no seu corpo, um corte. Então, assim, esses rituais, qualquer tipo de manifestação material em troca de uma fé, de um pedido que você espera ser realizado, eu, Patrícia, particularmente, eu acredito que a pessoa deveria ter um altarzinho na casa dela para fazer. Para que ela não atrapalhe a vida dos outros, porque algumas coisas realmente atrapalham. Tem gente que faz aqueles despachos na calçada. Quem está passando na calçada tem que desviar e ir para o meio da rua, porque está lá o despacho no meio da calçada. Então tem alguns rituais que realmente eles estão na hora de serem reavaliados, porque não vai ser um objeto que vai me trazer a cura, a não ser que seja um remédio, um tratamento físico para o físico. Mas se eu colocar esse lápis pendurado aqui, falar, esse lápis vai acabar com a minha poliomielite, a minha fé no lápis pode ser que me cure. Mas não que ele, o lápis, vai fazer esse milagre. Na minha casa tem Francisco de Assis em forma de imagem, escultura, em forma de pintura, em forma de quadro, mas em momento nenhum vocês vão me ver parada na frente de uma imagem e rezando, orando para aquela imagem. Eu tenho Francisco de Assis como uma referência. Vocês não têm foto de parentes espalhados pela casa? Eu também tenho. Mas além dos parentes, eu tenho Francisco de Assis. Que toda vez que a minha peteca tá caído, eu olho para aquela imagem e falo, eu não posso deixar minha peteca cair. Porque ele também tinha defeitos, mas ele lutou contra os defeitos dele. Então, Francisco de Assis é um sinônimo para mim de que há possibilidade da Patrícia se melhorar. Através dos seus erros e buscando os acertos. E se transformando numa pessoa melhor, como Francisco se transformou. Não é que ele virou um santo. A católica canonizou ele. Mas o Francisco de Assis é um espírito. E é um espírito superior. Mas não é canonizado pelo espiritismo. Ele simplesmente é um espírito evoluído e ponto. E o exemplo dele pode servir para a gente. Então é isso. Esses milagres que as pessoas esperam dentro do espiritismo não vai ocorrer. Se alguém procura uma casa espírita querendo milagre, querendo cura instantânea, pode até ocorrer a cura instantânea, como a gente vem lendo. Mas porque o assistido tem fé, ele mudou moralmente, ele aprendeu com aquela dor. A espiritualidade superior, sabendo das condições dele, ajuda na hora do passe. E provavelmente naquela ajuda, a espiritualidade está mandando os remedinhos do espírito daquele ser, que ele precisa para sarar o próprio corpo através do seu espírito. Então pode ocorrer, mas não é milagre, é chegado o momento. Não é o centro espírita, não é o médium, é a própria pessoa que tem merecimento, tem os cuidados pelo seu mentor, pelos seus protetores, e eles sabem o momento certo dela se curar ou não. E a busca dela, a fé dela de que ela vai melhorar, são correntes fluídicas que ajudam nesse auxílio, nessa emergência do socorro. Então, o que a gente tem que ter na cabeça? Espiritismo não faz milagre. Se for numa casa espírita que tem uma faixa lá dizendo, nós vamos trazer o seu marido de volta, nós somos espíritas e fazemos tudo para que você seja uma pessoa de sucesso. Cuidado. Cuidado, porque o espírita não faz promessa. O espírita não faz milagre. O espírita trabalha pela caridade. E a caridade é ajudar. Mas tem um velho ditado que fala, a gente só pode ajudar quem quer